Olá pessoal, então nós tínhamos parado em equações e inequações de primeiro grau, né? Então eu tinha comentado com vocês que na sequência nós veríamos equações e inequações de segundo grau. Então hoje nós vamos começar com equações de segundo grau e depois na sequência a gente vai ver inequações do segundo grau, certo? Bom, o que seria uma equação do segundo grau? A equação do segundo grau é a equação obtida igualando uma função quadrática a zero. Tá? E o que seria essa função quadrática? Uma função R de R em R é uma função quadrática quando associa cada x pertencente a R o elemento ax ao quadrado mais bx mais c pertencente a R, em que a, b e c são números reais dados e o a diferente de zero. Logo, uma função quadrática é expressa por essa lei, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o a, b e c são os coeficientes dessa função quadrática, tá? Como está dizendo aqui mais abaixo. Os coeficientes da função quadrática são os números reais a, b e c, citados na definição formal acima, nessa definição. Então aqui, o que acompanha o x ao quadrado é o coeficiente a, o que acompanha o x, o coeficiente b, e o terceiro, o coeficiente c. Logo, a equação do segundo grau será representada por, então é essa função aqui, essa função quadrática, igualada a zero. Então, como resolver uma equação do segundo grau? Bom, nós vamos ter que achar as raízes dessa equação. Para achar as raízes dessa equação, nós vamos ter que achar o discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, dependendo do valor do discriminante delta, a equação do segundo grau pode ter duas raízes reais e desiguais, quando o delta for positivo, maior que zero. Duas raízes reais e iguais, quando o delta for igual a zero. E nenhuma raiz, ou seja, ela não tem raiz quando o delta for menor que zero. Porque não tem como a gente tirar aqui a raiz do número negativo. Então, nós podemos ter essas três situações. Tá? Então, para achar as raízes, nós vamos achar por aqui, mas primeiro a gente tem que encontrar esse discriminante delta. E de acordo com os valores positivos iguais ou menores que zero, a gente vai ter uma situação diferente. Então, eu coloquei várias listas de exercícios aqui, cada um solicitando de uma forma diferente. Alguns eu resolvi, outros eu deixei para vocês resolverem com as respostas. As respostas estão sempre em vermelho. Tá? Então, os que eu não fiz e deixei as respostas, como está aqui abaixo, vocês tentem fazer depois, mas sem olhar, procurem não olhar, resistir à tentação de não olhar a resposta, tá? Todos eles são muito parecidos, então vocês olhem primeiro os que têm resolvidos, tentem fazer os que estão sem resolver e depois confiram a resposta, tá? Então aqui está pedindo, nesse primeiro exercício, está pedindo para identificar os coeficientes de cada equação e diga se ela é completa ou não. Então nós tínhamos isso aqui no início, que a equação do segundo grau, ela possui três coeficientes, né? O coeficiente a, b e c. Então aqui na letra A, 5x ao quadrado menos 3x menos 2, nós temos os três coeficientes aqui, a, b e c. A é o que acompanha o x ao quadrado, portanto igual a 5. B é o que acompanha o x, portanto igual a menos 3. E o c, que é o negativo, menos 2. Então, ela é completa. A letra B, 3x ao quadrado mais 55 igual a zero. Aqui nós temos uma equação do segundo grau incompleta. O A vai ser 3, nós não vamos ter o B, né? A gente não tem aqui o coeficiente que acompanha o x. Então, o B vai ser 0 e o C, 55. Então, os outros dois eu deixei para vocês fazerem, tem a resposta logo abaixo ali. O próximo está pedindo para achar as raízes das equações. Letra A, x ao quadrado, ficou meio grande aqui, x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Então, como a gente já tinha visto, para achar as raízes vai ser por aqui, mas primeiro a gente tem que achar o discriminante delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, ó, a nossa
nossa equação está aqui. O nosso A é 1, né? Porque nós não temos nada multiplicando aqui o x quadrado, então é 1 positivo. O B é menos 1, o coeficiente B é menos 1. E o C, menos 20. Então, na hora de substituir aqui, sempre procurem ver primeiro quem são os coeficientes aqui, porque depois tem o jogo de sinal para ficar mais fácil. Então, o delta, que é b ao quadrado, o b a gente acabou de ver aqui que é menos 1, então vai ser menos 1 ao quadrado. Aí, menos 4, que multiplica o a vezes c. O a é 1, né, que está multiplicando o x quadrado, e o c vezes c, que é menos 20. Então, menos 1 ao quadrado vai ficar 1, e esse menos com menos aqui vai ficar mais, né, porque é menos vezes menos, então vai ficar mais. E o 4 vezes 20, que vai ficar 80. Então, o delta vai dar 81. Agora, vamos achar as raízes. Então, para achar as raízes, nós vamos aqui no x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Bom, o b, vou voltar lá na nossa equação. Nós vamos estar substituindo aqui, né? Então, x igual menos b. O b a gente já viu que é menos 1. Aí, com o menos aqui da fórmula, vai ficar mais 1. Aí, mais ou menos, raiz do delta. O delta a gente acabou de achar aqui que é 81. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, vai ficar... A raiz de 81 é 9, então vai ficar 1 mais ou menos 9 dividido por 2. Então, agora vocês vão ter dois resultados aqui, duas raízes, né? O delta é positivo, maior que zero, a gente tinha visto nas condições ali de cima que quando o delta for maior que zero, nós temos duas raízes. Então, 1 mais 9, 10, dividido por 2, 5. Essa é uma das raízes. 1 menos 9, menos 8, dividido por 2, menos 4. Então, essas são as raízes desse primeiro exemplo. Aí eu deixei o B e o C para vocês fazerem e tem as respostas, tá? São parecidos, então dá para vocês fazerem. Agora o terceiro exercício. Dentre os números menos 2, 0, 1 e 4, quais deles são raízes dessa equação? X ao quadrado, menos 2x, menos 8 igual a 0. Bom, nós sabemos que são duas as raízes, porque ele pergunta quais deles são raízes. Significa que nós temos duas raízes aí. Então, a única forma é testando mesmo, né? Então, a gente vai, como está dizendo aqui, agora basta testarmos. Então, nós vamos ter que testar um por um. Testar o menos 2. Então, testando cada um deles para ver qual deles, que substituindo aqui, vai dar 0. Tá? Dando 0 é raiz da equação. Então, substituindo o primeiro, menos 2, aqui no lugar do x. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos 8. Aí, o menos 2 ao quadrado fica mais 4. Aqui tem um jogo de sinal, menos vezes menos, que vai ficar mais. 2 vezes 2, 4. Menos 8. Aí, aqui vai ficar 4 mais 4, 8. 8 menos 8, 0. Então, já achamos uma das raízes, né? O menos 2 é uma das raízes. Então, sempre lembrando que a condição para ser raiz é substituindo, tem que dar igual a 0. Agora, substituindo 0. 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 8. 0 ao quadrado vai dar 0, 2 vezes 0 vai dar 0 e menos 8. Então, vai sobrar aqui menos 8, diferente de 0, portanto, não é raiz. O próximo está pedindo para substituir o 1. Então, vamos lá, que é na terceira linha. 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 8. 1 ao quadrado vai dar 1, 2 vezes 1 vai dar 2, negativo, menos 8. Então, aqui vai ficar menos 10, com mais 1 vai dar menos 9. Então, diferente de 0 também não é raiz. E o último, 4. 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, menos 8. Então, vai ficar 16 menos 8, menos 8.
Então vai ficar 16, menos 8 com menos 8 vai dar menos 16, então 16 com menos 16 vai dar 0. Então encontramos a outra raiz. Então as raízes vão ser o menos 2 e o 4. Agora aqui está pedindo para resolver as equações de segundo grau. Aqui eu acho que eu fiz 2 exemplos. Eu fiz o primeiro e o quarto. Os outros eu deixei para vocês resolverem. Tá, aqui também a gente vai ter que achar as raízes, né? Para isso tem que achar o delta primeiro, que é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 5, então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Vai dar 25 menos 24, o delta vai ser igual a 1. Agora, para achar as raízes, x vai ser igual a menos b, nós já tínhamos visto aqui em cima, voltando lá. O b é menos 5. Aí, na hora que a gente joga aqui com menos b, vai ficar mais 5. Então, x vai ser igual a 5, mais ou menos, raiz de delta, que o delta é 1, dividido por 2 vezes a. O a nosso aqui é 1, não tem nada multiplicando aqui no x quadrado. Então, vai ficar, a raiz de 1 é 1, então vai ficar 5 mais ou menos 1 sobre 2, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, essa é a solução dessa inequação. Essas duas aqui eu deixei para vocês resolverem e verem as respostas. E eu resolvi o quarto. Na hora de encontrar o delta, como o valor deu negativo, então não dá para a gente continuar, tá? Por isso que eu resolvi isso daqui só para ter um exemplo diferente, né? Nós tínhamos visto lá nas 3 condições que a gente poderia ter o delta maior que zero, menor que zero, maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Nesse caso aqui, o nosso delta está menor que zero. Quando é menor que zero, não tem raiz. Tá? Então, a gente substituindo aqui no delta igual a b ao quadrado menos 4ac, né, pegando aqui os coeficientes a, b e c e substituindo aqui, nós vamos ver que vai dar um delta negativo. Então, não tem raiz real nesse tipo de situação. Então, a resposta é vazio. Aí, deixei os 5 e os 6 aí para vocês resolverem, que tem as respostas também. Aí são os probleminhas com a equação do segundo grau. Eu acho que eu fiz 2 e deixei os outros para vocês fazerem, foi isso mesmo. Então, vamos ver aí o primeiro. É só montar de acordo com o que ele fala no enunciado. A soma de um número com o seu quadrado é 90. Então, calcule esse número. Então, a soma de um número x mais o seu quadrado. Então, x ao quadrado igual a 90. Bom, aqui vocês vão ter que passar o 90 para o outro lado, para poder ter a inequação, né? Com os coeficientes a, b e c. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 90 igual a zero. Então, achando aqui o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, o b é 1, vai ficar 1 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1 também, vezes o c, que é menos 90. Então, vai ficar 1 mais, aqui vai ficar menos com menos, vai dar mais, 4 vezes 90, 360. Então, o delta vai ser igual a 361. Agora, para achar o valor de x, vai ser menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz do delta, que é 361, dividido por 2 vezes a, o a é 1. Aí nós vamos ter essa condição aí. Então, vai ficar menos 1 mais 19 sobre 2, ou menos 1 menos 19 sobre 2. Então, se a gente fizer menos 1 menos 19 sobre 2, nós vamos ter menos 20 sobre 2, que vai dar menos 10. E menos 1 mais 19 vai dar 18 positivo, dividido por 2, que vai dar 19. E o próximo? Todos eles são bem parecidos, é só montar o probleminha e vocês já depois achar as raízes. A soma do quadrado de um número, então o número ao quadrado, com o próprio número, então mais x, é igual a 12.
calculo esse número. Então, x ao quadrado mais x igual a 12. Passei o x para o outro lado para a gente ter a inequação. E aí, achei as raízes. O delta, b ao quadrado 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Então, ficou 1 mais 4 vezes 12, 48. Então, 1 mais 48, 49. Aí, o x, que é o menos b, o b é 1. Então, ficou menos 1, mais ou menos, raiz de delta, que é 49, sobre 2 vezes a, que o a é 1. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos 7 sobre 2. Então, nós vamos ter essas duas respostas, né? Menos 8 sobre 2, que vai dar menos 4, e 6 sobre 2, que vai dar 3. E aqui os próximos também são probleminhas, tá? Que vocês já têm as respostas. Então, é só vocês montarem e responder. Então, de equações do segundo grau, é isso aí mesmo, tá? Eu procurei montar assim de formas diferentes aí para vocês resolverem e já coloquei as respostas, tá? Depois, conforme vocês tiverem dúvida, a gente vai comentando, ou se quiser que eu passe a resolução, mas primeiro eu quero que vocês tentem fazer. Depois, na sequência, se já tiver tudo certo com isso aqui, se vocês já tiverem, né, achar que dá para a gente continuar, a gente vai para a parte de inequação do segundo grau.